Novo emprego. Ex-goleiro Bruno presta serviços comunitários no batalhão do Corpo de Bombeiros em Varginha. O tenente requisitou alguns reeducandos que se encontravam no NUCAP, cumprindo pena, preferencialmente os homens, para realizar alguns trabalhos aqui dentro do Corpo de Bombeiros. Mistério. Em Ijaci, no sul de Minas, 2 tratores, uma retroescavadeira e uma carregadeira são furtados de uma fazenda da Universidade Federal de Lavras. Possivelmente uma equipe especializada em furto de máquinas de terraplanagem e tratores agrícolas. E no Dia Mundial de Enfrentamento à Meningite, especialista alerta para o diagnóstico precoce da doença. Interessante assim as pessoas conhecerem sobre a doença, para ficar alerta, né, aos primeiros sinais, para poder procurar atendimento médico. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta terça-feira começa mostrando que depois de dar aulas para crianças no Núcleo de Capacitação para a Paz, o NUCAP, em Varginha, o ex-goleiro Bruno Fernandes está prestando agora serviços comunitários no batalhão do Corpo de Bombeiros, também em Varginha. No local, ele trabalha como auxiliar de serviços gerais. Estas imagens mostram o ex-goleiro Bruno Fernandes caminhando em seu novo ambiente de trabalho, o quartel do Corpo de Bombeiros em Varginha. Por causa da presença de nossa equipe, ele fez apenas trabalhos internos. Mas nestas fotos tiradas por moradores da região, mostram Bruno no dia a dia do local. Em uma delas, o ex-goleiro aparece segurando uma vassoura e em outra, um balde. Eu vejo ele varrendo aí fora, cuidando aí da limpeza do bombeiro. Segundo moradores aqui da região, o Bruno já está trabalhando aqui no Corpo de Bombeiros há pelo menos 15 dias. Pessoas que passaram aqui pelo local já viram o goleiro por diversas vezes. Aqui ele exerce a função de auxiliar de serviços gerais. O Bruno chega aqui por volta de 7 horas da manhã e vai embora às 4 horas da tarde. Uma viatura dos bombeiros é responsável por buscar e levar o Bruno até o presídio. No meio da tarde, o advogado do goleiro esteve no batalhão para visitar Bruno. Segundo ele, o trabalho no local foi autorizado pelo juiz da Primeira Vara Criminal e Execução Penal de Varginha, Dr. Tarcísio Moreira de Souza. Existe uma nova parceria entre o Corpo de Bombeiros de Varginha e o presídio e também o judiciário, o Tribunal de Justiça de Varginha. E diante dessa nova parceria, o tenente requisitou alguns reeducandos que se encontravam no NUCAP, cumprindo pena, preferencialmente os homens, para realizar alguns trabalhos aqui dentro do Corpo de Bombeiros. Em março de 2013, Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver da ex-modelo Elisa Samúdio. 4 anos depois, ele foi solto graças a uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Bruno chegou em Varginha no dia 10 de março do ano passado. O ex-goleiro foi visto em um restaurante durante um almoço com a diretoria do Boa Esporte. Dias depois, o clube anunciou oficialmente a contratação. O goleiro defendeu o time em poucas partidas pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro do ano passado. Vou me dedicar ao máximo para poder ajudar. Chego para somar. Mas 2 meses depois de fechar com a equipe de Varginha, o habeas corpus do goleiro foi revogado. Bruno deixou os gramados e voltou para a prisão. Em agosto do ano passado, ele foi autorizado pela Justiça a ensinar futebol para crianças no Núcleo de Apoio a Detentos, o NUCAP. Ele ficou no local por 8 meses, mas as aulas foram suspensas. Ele assessorava o professor e esse professor estava suspenso do trabalho porque o NUCAP não recebeu a verba do Tribunal de Justiça, já está há mais de 6 meses sem receber essa verba, sem condições financeiras de levar as crianças, de tratar as crianças durante o dia lá. O Bruno, para não ficar sem trabalho, ele aceitou esse convite do tenente de vir para cá, para o Corpo de Bombeiros. A presença de Bruno no quartel dos bombeiros dividiu a opinião entre moradores da região. Eu acho inacreditável, eu acho que não devia nem trabalhar, porque essa questão de trabalhar para reduzir pena tem que ser para certas pessoas, tem que ser para certos tipos de crime. Para o crime dele, não acho certo. Eu acho que é um direito, né, de
estar trabalhando, de ir e vir, é o direito do cidadão, mesmo das coisas que ele fez. E eu acho que esse direito que ele tem de sair para estar trabalhando, eu acho que deveria ser o direito de todos que estão presos lá dentro também. A cada 3 dias trabalhados, um é reduzido da pena do ex-goleiro. Com isso, Bruno deve ter direito à progressão de pena para o regime semiaberto até o meio deste ano. Nós esperamos que isso seja analisado o mais breve possível e mesmo sem essa análise, anexando aquelas remissões de setembro até o presente data do NUCAP, eu acredito que até o meio do ano, se no máximo agosto, ele já estaria com direito de progressão ao semiaberto, que na verdade aqui em Varginha também ainda é cumprido de forma aberta domiciliar, ou seja, ele trabalha durante o dia e reside aos finais de semana na casa dele e à noite também. Bandidos furtaram uma fazenda experimental da UFLA, a Universidade Federal de Lavras, na cidade de Ijaci, que fica no sul de Minas. Segundo a polícia, a ação é considerada um mistério, já que os ladrões levaram uma retroescavadeira, uma carregadeira e 2 tratores. Um furto muito bem planejado e um enorme prejuízo. Tudo isso cercado de muito mistério. É assim que pode ser definido o que aconteceu nesta fazenda experimental da Universidade Federal de Lavras, localizada às margens da rodovia em Ijaci, no sul de Minas. Foi no último fim de semana que ladrões entraram na propriedade e levaram 2 tratores, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira. Jackson é pró-reitor de infraestrutura da universidade. Ele foi o primeiro a ser informado do furto. Nós temos um gerente na fazenda e realizamos atividades 365 dias no ano. No domingo, quando da ida à fazenda para realizar um determinado serviço, constatou-se que as nossas máquinas não estavam no pátio. Ao chegar na fazenda, ele ficou espantado com o que viu. Possivelmente uma equipe especializada em furto de máquinas de terraplanagem e tratores agrícolas. Durante todo o sábado, funcionários da fazenda ficaram aqui preparando trato para dar para o gado. Por isso a certeza de que esses ladrões agiram durante a madrugada. Provavelmente eles vieram em caminhões, porque seria praticamente impossível percorrer uma longa distância com essas máquinas rodando sem chamar a atenção. Alguns funcionários que conversaram com a gente acreditam que os bandidos trouxeram pelo menos 2 caminhões prancha, aqueles que têm uma plataforma atrás para poder levar tudo isso. Para entrar na propriedade, os criminosos arrombaram o portão, que fica lá embaixo, na beira da rodovia. Observamos que houve arrombamentos de portões e que haviam rastros de caminhões, especificamente 2 caminhões distintos em função dos tipos de pneus, que possivelmente foram utilizados para fazer o transporte das máquinas. A retroescavadeira e a pá carregadeira estavam paradas do lado daquele galpão aberto ali. Ali também estava uma outra retroescavadeira, ainda maior do que a que foi furtada, que os bandidos também teriam tentado levar, mas não conseguiram porque a bateria da máquina estava descarregada. Os 2 tratores estavam dentro desse outro barracão aqui, ó, onde, para entrar, os criminosos também causaram danos. Primeiro, eles arrancaram esse portão. Olha só, agora ele está amarrado com arame, porque o pessoal que trabalha aqui teve que improvisar para poder trabalhar, para poder manter esse portão pelo menos em pé. Eles arrombaram depois um outro portão para entrar onde estavam os tratores, mas não foi só isso. Eles entraram também nos escritórios e depósitos que ficam aqui, por exemplo. Olha ali dentro. Reviraram tudo nesse pequeno escritório, deixaram todos os papéis jogados, danificaram as gavetas. Daqui de dentro também, ó, desse outro depósito, eles levaram algumas máquinas menores, na verdade, implementos agrícolas, e dentro de uma outra sala, que fica lá no barracão mesmo, eles levaram
todas as ferramentas. Um trator e uma retroescavadeira não eram da universidade. São máquinas de empreiteiras que prestavam serviços em região próxima e que também foram furtadas. As máquinas não eram asseguradas e, segundo o pró-reitor, no momento não há caixa para comprar outras iguais. Com relação à UFLA, nós estimamos um prejuízo próximo dos R$200 mil. É algo muito grande, né? É algo que, para se repor de imediato, dificilmente dá certo. Considerando a situação que nós estamos vivendo, política e econômica no país, eu não vejo como repor essas máquinas de imediato. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e logo depois repassada às polícias Civil e Federal, que ficarão encarregadas das investigações. Até o momento, não há qualquer tipo de informação sobre o paradeiro das máquinas furtadas. Apesar das suspeitas, a polícia ainda não descobriu como os bandidos chegaram até a fazenda e como levaram o material furtado. Nossa próxima notícia: um táxi invadiu uma casa em Leopoldina, na Zona da Mata. Segundo a Polícia Militar, o taxista perdeu o controle da direção ao desviar de um outro veículo. Imagine o susto que essa moradora deve ter levado. Esse caso aconteceu no fim da tarde de ontem em Leopoldina, na Zona da Mata. A cidade fica a cerca de 100 quilômetros daqui de Juiz de Fora. O taxista de 24 anos passava por um cruzamento no bairro Cidade Alta. Ele perdeu o controle da direção e acabou invadindo uma casa, depois de desviar de uma van. Ele teve que subir com o Voyage em cima do passeio, na rua Rio de Janeiro. O táxi atravessou o muro da residência, passou pelo quintal e só parou dentro da cozinha. Uma moradora de 35 anos estava no cômodo e foi atingida pelo carro e os destroços. O taxista saiu do veículo e correu para prestar os primeiros socorros. Ela foi socorrida e levada pelo SAMU para atendimento no pronto-socorro da Casa de Caridade Leopoldinense. Além da mulher, 2 filhos dela estavam no imóvel. Eles não se feriram. O taxista também teve sorte. Ele não sofreu nenhum ferimento e não havia nenhum passageiro no veículo. Segundo a Polícia Militar, a documentação do carro está em dia e ele não apresentava sinal de embriaguez. A perícia esteve no local e liberou o veículo. O taxista pagou um guincho para retirá-lo. Os bombeiros derrubaram uma parede da varanda que corria risco de queda. A Defesa Civil não precisou interditar a casa. A Polícia Militar informou que o jovem taxista se comprometeu a pagar todos os estragos na casa. É grande o número de crianças vítimas de acidentes de trânsito. Só no Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte, que é uma referência nesse tipo de atendimento no Brasil inteiro, já foram 89 casos só esse ano. A faixa etária mais perigosa é a que vai até os 12 anos de idade, já que nessa fase as crianças ainda não têm noção dos riscos e acabam se expondo mais. Pequena Camila ficaram lembranças e muita saudade. A menina de 4 anos estava no passeio com a mãe quando foi atropelada. Veio um cara em alta velocidade, né, com um carro descontrolado, bêbado e sob o uso de entorpecentes. Subiu em cima do passeio, acertou eu e minha filha em cheio. A criança morreu ainda no local. Já a mãe foi socorrida e levada para o hospital. Até março deste ano, 89 crianças entre 0 e 12 anos foram atendidas vítimas de acidentes de trânsito aqui no maior pronto-socorro de Minas Gerais. E justamente o atropelamento é o tipo de acidente que mais ocorre nesta faixa etária. Foram 37 casos. Em seguida, vêm os acidentes com carros, depois com bicicletas, ônibus e motos. No ano passado, foram 341 acidentes envolvendo crianças. Mais uma vez, o atropelamento liderou com 143 ocorrências, seguido de acidentes com carros, motos, bicicletas e ônibus. Brinca, vai atrás de uma bola, atravessa uma rua, ela não tem noção do perigo, ela não olha, né? Às vezes não olha para os lados. E ocorre a fatalidade. De acordo com o diretor-geral do hospital, crianças até 12 anos não devem sair de casa sem o acompanhamento de um adulto. É que a maioria dos atropelamentos ocorre por descuido. A criança, ela tem uma particularidade que ela é impulsiva, ela não tem noção do perigo. Então, ela nunca deve ser deixada sozinha.
não deve se brincar em lugar seguro, um parque do bairro, um ambiente fechado, ou se for na rua, ter sempre um adulto supervisionando. Se por um lado crianças acidentadas têm lesões mais graves, por outro elas se recuperam mais rapidamente. Às vezes a gente acha que o caso é muito grave, que não vai ter solução, mas ela tem uma grande capacidade de recuperação maior que o adulto. A Amanda sabe que vai ter sempre que conviver com a ausência da filha, mas ainda espera ver o motorista que provocou o acidente atrás das grades. O julgamento deve ocorrer no segundo semestre. Espero que ele seja condenado, que ele fique muito tempo na cadeia e pague realmente por tudo aquilo que ele fez. Porque se não tiver lei, eu não fui a primeira e não sou a última. Mesmo com lei, infelizmente, não vai ser a última. Você fica agora com informações de outras regiões do estado nessa terça-feira. Um ônibus foi incendiado em Uberlândia na noite de ontem no bairro Patrimônio. Já é o quinto desde a última sexta-feira. Desta vez, 2 homens pararam o ônibus, mandaram os passageiros descer e atearam fogo no veículo. A polícia continua em busca dos autores, mas até agora não há pistas. De Uberlândia, Maria Clara Barros. A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira um casal suspeito de praticar vários roubos na região leste da capital. Foi por meio da placa do carro que eles utilizavam para praticar os crimes que os policiais chegaram até os dois. Dentro do veículo apreendido foram encontrados diversos objetos que possivelmente pertencem às vítimas. Segundo a PM, só essa semana foram 8 ocorrências envolvendo o homem de 50 anos e a mulher de 26, que tem várias passagens pela polícia. De Belo Horizonte, Shirley Barroso. Em nossa coluna de política dessa semana, o jornalista Leandro Mazini fala do impasse entre legislativo e judiciário quando o assunto é a prisão em segunda instância. Olá, prisão de condenados após segunda instância na justiça ou só com trânsito em julgado em última instância, como prevê a Constituição? O tema está em pauta aqui em Brasília e pode dividir 2 poderes, o Congresso Nacional, o Legislativo, e o Judiciário com o Supremo Tribunal Federal, o STF. Amanhã, aqui na Câmara Federal, o deputado João Campos de Goiás vai apresentar o seu texto final no relatório que prevê mudanças no Código de Processo Penal, o famoso CPP. Ele vai alterar o artigo 283 do CPP, que hoje prevê prisão apenas trânsito em julgado, em última instância, de condenados. Ele vai cravar que o condenado pode sim ser preso após decisão colegiada em segunda instância, como o caso do ex-presidente Lula hoje, que está em voga. Enquanto isso, aqui do outro lado da praça, no STF, Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello faz pressão à mesa e aos colegas para colocar em pauta 3 ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade que tratam do tema. Uma delas é do PEN, hoje patriota, que protocolou em 2016 um pedido para que fosse seguida a Constituição, prisão só em última instância. Porém, com a situação do Lula e como o patriota é oposição, o novo advogado, Paulo Fernando Mello, vai propor ao STF que espere o trânsito ali, a tramitação do Congresso Nacional, para não haver conflitos de interesses e de poderes. Vamos esperar. Será que o STF vai atropelar e decidir sobre a prisão em segunda instância ou vai esperar o Congresso Nacional? A conferir. Leandro Mazini, de Brasília. A julgar pelas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, nada, absolutamente nada há de surpreender ninguém que acompanha essa novela que é de STF querendo legislar e o Legislativo querendo derrubar as decisões do Judiciário.
Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve hoje a condenação do ex-governador mineiro Eduardo Azeredo do PSDB. A defesa de Eduardo Azeredo recorreu da sentença que havia condenado o tucano em dezembro de 2015 a 20 anos e 10 meses de cadeia pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Eduardo Azeredo é acusado de desviar recursos públicos em um esquema que ficou conhecido como Mensalão Mineiro. No esquema, ele teria usado as agências de publicidade do então empresário Marcos Valério para desviar mais de 4 milhões de reais para o caixa do PSDB, o caixa 2 de campanha, durante a campanha de reeleição ao governo do estado em 1998. Portanto, nós estamos falando de um crime que teria ocorrido há 20 anos. Isso agora está próximo do desfecho. O julgamento foi uma das últimas etapas do processo contra o ex-governador, já na segunda instância. A decisão ainda cabe recurso e agora há pouco Eduardo Azeredo conversou com uma equipe da Record TV Minas. Vamos ver o que ele falou. Como é que o senhor recebeu hoje esse resultado do julgamento de hoje aqui em Belo Horizonte? Com tristeza, né? Porque é um resultado apertado. Foram 2 desembargadores que entenderam que não há argumento que justifique a minha condenação. Foi um resultado, portanto, 3-2, não foi unanimidade, não foi 3-0, outro para cá. E não há realmente nenhuma prova, não tem documento assinado por mim, não tem nada a ver com Lava Jato, com mensalão, nada disso. Quer dizer, foi uma campanha eleitoral. E eu não tinha o domínio, eu era governador e, ao mesmo tempo, candidato. Você não tem nada que possa realmente me culpar. A cobertura completa do julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais do recurso do ex-governador Eduardo Azeredo você acompanha logo mais às 9h45 da noite no Jornal da Record. Morreu hoje à tarde em São Paulo o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, Jefferson Gonçalves Mendes. Ele estava internado desde a última quinta-feira no Hospital da Beneficência Portuguesa, na capital paulista. Jefferson Gonçalves entrou em coma depois de passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na cabeça. Ontem ele teve complicações no quadro de saúde e hoje à tarde foi confirmada a morte cerebral. Jefferson Gonçalves estava no 5º mandato como prefeito de Santa Rita do Sapucaí, que fica no sul de Minas. Ele deixa esposa e 2 filhos. O velório será a partir de 1h da madrugada na Escola Técnica de Eletrônica em Santa Rita do Sapucaí e o enterro está marcado para amanhã, às 3h da tarde, no cemitério municipal da cidade. Quem busca um emprego formal deve ficar atento. Uma pesquisa colocou o Brasil como o 3º país com os currículos mais mentirosos do mundo. 75% dos entrevistados já receberam o documento com informações falsas. Currículo é o primeiro contato da empresa contratante com o candidato a uma vaga no mercado de trabalho. Aquela frase que a primeira imagem é a que fica, ela é bem relevante nesse sentido, até porque as empresas elas estão recebendo vários currículos para um processo seletivo. Uma pesquisa realizada recentemente mapeou a percepção de mais de 2.500 diretores em 10 países. Os dados revelaram que 75% dos 303 diretores brasileiros entrevistados já excluíram candidatos do processo de avaliação após detectarem dados supervalorizados em seus currículos. Tem alguma mentira no currículo? Tem sim. Tipo o que, por exemplo? Acho que esses cursinhos básicos, né? Isso acontece mesmo. Colocam cursos onde não tem, língua estrangeira e vão embelezando. Se ele inicia um processo seletivo já mentindo, o que a gente pode esperar desse candidato, né, profissionalmente? Então, se ele não é ético nas informações que ele passa em um currículo, imagine em um dado, em uma informação, no setor que ele vai trabalhar, se ele trabalhar com informações confidenciais. Como o currículo é importantíssimo, vamos às dicas para que você consiga chamar a atenção de quem vai olhar o documento sem precisar mentir as informações. Primeiro, as informações precisam ser sucintas. Se as empresas estão recebendo vários currículos, você tem que ajudá-las a não perder tempo. Focar nos pontos fortes pode ser a segunda dica, né? Valorizar o que você faz bem. Isso eleva a sua autoestima e, se são habilidades comprovadas, podem facilitar a sua empregabilidade. Uma terceira dica é você usar sua criatividade na apresentação do seu currículo, né? Você pode adicionar ao seu currículo também uma carta de recomendação das empresas onde você já trabalhou. E, claro, não podemos deixar de fora evitar os erros de português.
Agora a gente fala de saúde aqui no Mais Notícias. Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento à Meningite. A data foi criada para alertar a população sobre os riscos da doença e a importância da prevenção. O diagnóstico precoce pode ser determinante para a cura do paciente. Depois de 20 anos, Aline não consegue esquecer as fortes dores que sentiu na cabeça. Era uma dor muito intensa, doía do ombro à cabeça, doía muito e insistentemente. Não era uma dor que aliviava um pouquinho, era o tempo inteiro muita dor. Hoje, com 27 anos, ela entende o risco que correu aos 6 anos de idade, quando teve meningite meningocócica. Percebi muito pouco do quão grave era, né? Eu lembro somente de um episódio de acordar de manhã no hospital e minha mãe chorando na beirada da cama. Só isso, mas eu não tive a menor noção da gravidade do problema. Foram 10 dias internada. O tratamento com antibióticos deu certo e ela não teve nenhuma sequela. Minhas primas que tinham convivido comigo há uns dias antes, meus pais... Na escola também, provavelmente todos os alunos foram medicados. Para essa infectologista, a Aline teve sorte. É uma doença que pode deixar sequelas, principalmente sequelas auditivas, né? Ela teve sorte e provavelmente o atendimento, né? O tratamento foi feito, o diagnóstico foi feito no tempo correto e o tratamento correto também foi instituído precocemente. Além da bacteriana, existem outras formas de meningite, como explica essa médica. Nós temos também uma bactéria chamada pneumococo, que é uma outra bactéria que também pode causar meningite. Então, vamos dizer que seriam as formas mais graves, né, de apresentação da doença. Assim como outras doenças respiratórias, a transmissão do vírus ou da bactéria acontece pelo ar. Essa transmissão é respiratória, basta você ficar perto, né, de alguém que está com essa bactéria na garganta, pode não estar doente, a gente chama de portador da doença, e a pessoa, na hora que tosse, que espirra, né, esparrama essas gotículas, né, ao redor, né, e aí a pessoa respira e pode se contaminar da doença. O diagnóstico precoce é vital. O problema é que os sintomas da doença são facilmente confundidos. Quais que seriam os sintomas? É febre, a criança que fica um pouco prostrada, pode dar vômito e dor de cabeça, né? Vamos dizer que são os principais sinais e sintomas que um quadro gripal pode dar, né? Algumas outras infecções também podem dar. Então, é interessante assim, as pessoas conhecerem sobre a doença para ficar alerta, né, aos primeiros sinais para poder procurar atendimento médico. A meningite é mais comum em crianças com menos de 2 anos de idade, mas também atinge jovens e adultos. E hoje, no Dia Mundial de Combate à Doença, a Secretaria de Estado da Saúde em Minas Gerais divulgou que até agora foram registrados 14 casos, 3 a menos que no mesmo período do ano passado. Apesar da queda, o número continua alarmante. O índice de mortalidade é grande. Pelo menos metade dos pacientes que contraem a forma mais grave da doença não sobrevivem. Por isso, a prevenção continua sendo o melhor remédio. Evitar locais fechados e uma outra forma importantíssima é a vacinação. A rede pública disponibiliza a vacina contra a meningite do meningocócica do subtipo C. Vamos dizer que é um dos subtipos mais comuns na nossa região, né? E essa vacinação é feita a partir dos 3 meses de idade. E a vacina para o pneumococo, que pode causar, né, além da meningite, pode causar pneumonia, pode causar otite, pode causar outras doenças invasivas, essa vacina também está disponível na rede pública a partir dos 2 meses de idade. Então, é muito importante as pessoas estarem em dia com a vacinação. A única forma de prevenir a meningite é exatamente o que a especialista disse aí na reportagem, que é a vacinação. Você que acompanha o Mais Notícias todo dia deve se lembrar que no final do ano passado nós noticiamos aqui por várias vezes que um boato de surto de meningite estava atingindo especialmente o sul de Minas, mais precisamente a cidade de Varginha. Havia nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, uma enorme correria atrás de vacinas em postos de saúde, em clínicas particulares, para tentar evitar
que essa doença se espalhasse de uma forma mais efetiva. Mas no fim das contas, 2 casos foram confirmados naquela situação, o de um adulto e de uma criança, e não houve surto nenhum, como não há na maioria das vezes que esse tipo de boato aparece sem o aval da Secretaria Municipal de Saúde. A meningite é uma doença de notificação compulsória. Então, sempre que há um caso e esse caso é confirmado, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde tem que ficar sabendo. Então, não há nenhum tipo de possibilidade de haver surtos sem que as pessoas tenham um conhecimento específico sobre isso. Agora, veja só essa próxima notícia, que interessante. O açaí que a gente toma na rua como sorvete pode ajudar na prevenção e até no tratamento do câncer. Pesquisadores estrangeiros descobriram que o segredo está no pigmento da fruta. No almoço da família do seu Orivaldo, arroz, carne, macarrão e açaí. Todos os dias ele é servido aqui. Se não tiver açaí, o almoço não está completo? Exatamente, não está completo. Sempre fica faltando alguma coisa na barriga da gente. Tem que ter o açaí para completar. Substâncias presentes no açaí podem inibir o crescimento dos tumores. É o que confirmou um estudo da Universidade da Finlândia Oriental e do Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos. A descoberta pode ajudar a desenvolver novos remédios para o câncer. O açaí ele tem uma quantidade muito grande de flavonoides. São substâncias antioxidantes com poder anti-inflamatório. Também tem proteínas. E essas proteínas também poderiam servir de fonte de aminoácidos, fonte de alimentação para alguns pacientes que estão com câncer, talvez no intervalo entre uma quimioterapia e não havendo interação com o medicamento, fazendo um aporte calórico para esses pacientes. Pesquisadores descobriram que o pigmento do açaí é capaz de aumentar a atividade de uma enzima chamada sirtuína 6. Ela evita que uma célula adoeça e vire câncer. Os estudos mostraram que a antocianina presente no açaí inibiu o crescimento de células de câncer do intestino. Ela é o pigmento que dá coloração roxa ou avermelhada a frutas e flores. Por isso, a uva e o mirtilo também são aliados no combate à doença. Talvez, comprovando cada vez mais pesquisas sólidas, mostrando os benefícios dessa fruta, e podemos talvez começar a recomendar o consumo mais frequente dessa substância também para os pacientes. A partir de agora, os trabalhadores vão poder sacar o FGTS para comprar próteses e órteses. O decreto do Ministério do Trabalho vai beneficiar milhares de pessoas que hoje não têm condições de pagar pelas peças. Desde que perdeu a perna em um acidente de moto em novembro do ano passado, o Adilson sonhava com uma prótese, mas o preço era alto demais, R$8.000. O desejo se tornou possível com a ajuda de amigos e algumas prestações. Foi fácil não, né? Com certeza, né? Tô pagando ainda, né? E participou de parcelar e tal. Mas a partir de agora, os trabalhadores vão poder usar o FGTS para comprar próteses e órteses. A palavra prótese, ela é relacionada com substituição de algo. Então, substituição de um membro, substituição de uma orelha, substituição de um nariz, substituição de um dedo. A palavra órtese significa colocação adequada. Então, é um dispositivo de auxílio, por exemplo, uma muleta, uma bengala, um andador, cadeira de rodas, um aparelho auditivo, vai estar auxiliando uma função ou um determinado membro. O preço de uma prótese vai depender do nível de amputação do membro, mas pode variar de R$2 a R$350 mil. As mais caras são feitas com uso de tecnologia biônica. São próteses que reconhecem o movimento que o paciente necessita e executam ele de forma bastante similar àquele membro que foi perdido. Para ter acesso ao dinheiro, o paciente vai precisar apresentar um laudo médico e a lei só vai permitir o saque se a compra for em benefício do próprio trabalhador. A partir de agora, a Caixa Econômica Federal tem um prazo de 120 dias para definir os detalhes da liberação, mas a notícia já é considerada boa por muitos. O Edivaldo pode ser um dos beneficiados. Ele perdeu a perna em um acidente há 6 anos e até hoje não conseguiu comprar uma prótese. Nesses 6 anos a gente sempre está pensando em comprar, né? Porque querendo ou não, é um sonho para todo amputado, voltar a ter, locomover, ser independente. Já o caso do Adalberto é diferente. Ele perdeu a perna quando ainda era criança, já está na 4ª prótese.
Só que o analista já tinha tentado usar a lei do FGTS quando ela ainda não estava regulamentada e não conseguiu. Na época eu fui e desisti de pegar o FGTS e gastei mais ou menos 1 ano e meio para juntar o dinheiro que eu tinha ali, que eu poderia usar dali, né, para fazer a compra, mais o empréstimo que eu tive que fazer para completar o valor da prótese, que é bem caro. Agora ele espera poder usar o dinheiro para melhorar a prótese no futuro. Para qualquer um que precisa disso, querendo ou não, é um dinheiro a mais ali que você pode contar com ele para fazer, seja para comprar uma prótese nova, para fazer um modelo novo que você precisa, um encaixe, um joelho, um pé qualquer. É uma coisa muito importante para a gente. Depois da derrota de domingo para o Fluminense no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já voltou a treinar. Quinta-feira, depois de amanhã, tem uma partida de vida ou morte pela Libertadores. Praticamente uma semana fora de BH, o Cruzeiro retornou aos treinos. Os que jogaram contra o Fluminense participaram de atividades regenerativas. Já o restante do grupo treinou normalmente. E olha que a Raposa vive um momento muito delicado. Venceu uma única vez nas últimas 6 partidas e nos últimos 3 jogos não fez nenhum golzinho. Mas e aí? O que falta para um time tão experiente? É a tal fase ruim? A gente vem aí em alguns jogos sem marcar, então a cobrança realmente é um pouco maior. Mas a gente está tranquilo sobre isso. E o gol vai sair naturalmente, acho que é só ajuste mesmo, a gente tem que trabalhar focado, dedicando dia a dia, que as coisas vão acontecer naturalmente. E para balançar a rede, o Cruzeiro tem investido muito na bola aérea, principalmente no jogo contra o Fluminense. Foram 50 cruzamentos e 41 errados. São algumas questões que surgem na hora, no momento da jogada. Muitas vezes dá certo e muitas vezes não dá, então são questões do jogo. A Raposa entra agora em mais uma semana decisiva. Joga contra a Laú na quinta-feira. Mas e aí? O que a torcida pode esperar desse jogo, hein, Léo? A gente tem consciência e sabe que vai ser um jogo importantíssimo, que é a nossa vida na Libertadores, que a gente conta com todo mundo. Pois é, já o Atlético ganhou um pouco mais de tranquilidade depois de vencer o Vitória no fim de semana. Um dos jogadores mais polivalentes do elenco, o Luan, atuou praticamente como volante e o técnico Thiago Largue falou sobre essa nova posição. Eu acho que o Luan tem o perfil, ele já conversando, ele me contou que ele foi meia, que ele foi segundo volante na origem dele, na base dele. E ele tem total característica de um meio-campo, né? Ele tem ótimo controle de bola, ele tem uma marcação forte, ele distribui, ele tem um passe curto, um passe longo bom. Isso favorece o jogo dele. E eu acho que ele está se encontrando ali no meio-campo e está ajudando bastante a equipe, sim. E a segunda rodada do Campeonato Brasileiro terminou ontem com a partida entre Sport e Botafogo no Recife. O destaque da partida foi o goleiro do alvinegro carioca, Gatito Fernandes. Começo de jogo na Ilha do Retiro com gramado pesado. O zagueiro Hernando falhou feio, melhor para Rodrigo Pimpão, que invadiu a área, mas demorou a finalizar e desperdiçou a chance. Daí em diante só deu Sport, que esbarrou no goleiro Gatito Fernandes. O paraguaio estava em uma noite inspirada. Olha só a defesa que ele fez no chute a queima-roupa de Marrone. Em seguida, outro milagre. Sander soltou a bomba, a bola desviou em Brenner e o goleirão mostrou muito reflexo para espalmar. O arqueiro botafoguense ainda evitou o gol do Leão na cabeçada de Rogério e o chute de chapa de Gabriel. No segundo tempo, o ritmo diminuiu, mas Gatito continuava trabalhando, como é nessa tentativa de Rogério. O time da Estrela Solitária assustou desse chute de longe do chileno Léo Valença.
Os gols só começaram a aparecer a partir dos 40 minutos. Primeiro foi o rubro-negro. O goleiro Maílson saiu jogando com Everton Felipe, que puxou o contra-ataque, cortou o marcador e mandou no canto para fazer. Sport 1, Botafogo 0. Mas aos 47, bobeira geral do sistema defensivo rubro-negro. A bola sobrou para Rodrigo Lindoso, que livre de marcação na entrada da área, bateu no canto e deixou tudo igual. Botafogo 1, Sport 1. E esse foi o placar final da partida. Você vai ver agora uma história que mistura admiração e várias coincidências. Um homem foi atropelado quando era adolescente e atendido por um bombeiro. Só que anos depois, ele adotou a mesma profissão e descobriu por acaso que trabalhava ao lado da pessoa que o salvou. Os homens do Corpo de Bombeiros saem para atender a mais um pedido de socorro. Estão em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dentro do carro, que vai em alta velocidade, está um jovem no começo de carreira. É o soldado Myron. Ele tem 27 anos e apenas um como bombeiro. A paixão pela profissão começou por acaso. Myron pegou gosto pelo ofício de salvar vidas quando a dele, um dia, também esteve por um fio. Era 1h de 4 de julho de 2007. Myron estava no ensino médio e voltava para casa depois de uma excursão. Mas ao atravessar esta avenida se distraiu. Não viu o carro que vinha em alta velocidade e acabou atropelado. Eu não estava enxergando direito. Enxergava, mas não enxergava direito. Por causa da batida, do choque, eu tinha batido a cabeça. Os bombeiros foram chamados para prestar socorro. Na época não tinha um SAMU, como tem hoje, né, que ajudava a balancear. E o resgate era o tempo todo. Era comum você sair 8 horas da manhã e voltar meia-noite. Ficar o dia inteiro na rua em ocorrência. Então, até aquele momento tinha sido só mais uma. O salvador de Myron foi o cabo Bruce, de 38 anos, há 14 na corporação. Passamos aqui para abastecer a viatura. Aí quando a gente estava saindo daqui, foi que entrou a ocorrência pra gente. Aí quando entrou a ocorrência, a gente deslocou o mais rápido possível, né, para onde o Myron estava caído. O rapaz foi socorrido. Não demorou muito, já estava em casa. Bruce continuou a carreira no quartel. Myron seguiu com os estudos. Os dois nunca mais se encontraram. Anos mais tarde, Myron decidiu entrar para o Corpo de Bombeiros. Ter lembrado desse caso, o do Cabo Bruce ter me socorrido com tanto empenho, com o carinho que o Corpo de Bombeiros age com as pessoas, isso aí foi muito bom e foi essencial para minha entrada no bombeiro. Há quase um mês, durante um treinamento numa quadra parecida com essa, o soldado Myron teve um encontro inesperado e emocionante. Era um exercício para 70 militares que tinham que se dividir em duplas. E o destino tratou de unir o então estudante ferido no acidente de trânsito com o homem que salvou a vida dele. Monta duplas, né, para vocês treinarem, que foi passado. O que aconteceu? O pessoal se ajeitou, sobrou 3, por coincidência. Entendeu? Os 3, exatamente eu, ele e tinha um outro sargento com a gente no dia. Aí ele fez o sargento fez o teste, né? Aí depois ele fez o teste. Aí foi a minha vez de fazer o procedimento. Eu fui lá, tô treinando o nó. Aí ele pegou o cordelete para mim, porque eu precisava para completar, né? Aí naquele momento eu olhei o nome dele para agradecer. Ele vai falar, obrigado, Myron. Quando eu falei Myron, aí eu olhei no rosto dele. Aí veio o nome, mais a imagem dele. Aí na mesma hora veio tudo da cabeça. A reação do cabo foi imediata. Apontei o dedo para ele e falei assim, eu te socorri em frente ao Mineirão há mais ou menos uns 12 anos atrás. Quando eu comecei a falar, ele já pulou a corda, né? Veio, já me deu um abraço e foi um reencontro muito bacana, né? Myron sabia o nome do bombeiro, mas tinha apenas uma leve lembrança do rosto dele. O nome Bruce, eu até lembrava que foi o soldado Bruce que tinha me socorrido.
mas eu não lembrava muito do rosto dele, tanto por causa da adrenalina, porque tinha acontecido um acidente. No momento em que ele falou que tinha te socorrido? Aí eu lembrei do rosto dele, aí eu lembrei de algumas coisas que tinha passado no acidente, aí eu quis lá dar um abraço, aí todo mundo ficou meio sem entender, olhando o que estava acontecendo, aí quando a gente foi contando a história, todo mundo foi se emocionando, aí foi bastante divertido. Já o cabo explica que o salvamento nunca saiu da memória. Como é que é possível, tanto tempo depois, você ainda lembrar da fisionomia dele? Pra gente que é bombeiro, né, toda ocorrência é única. E eu fiquei o tempo todo conversando com o Mário, até a chegada do hospital. O senhor não chegou a andar, não? Não, dei não. Conversar para manter a vítima acordada é uma técnica médica. A pessoa que mantém a consciência nessas situações libera substâncias conhecidas como catecolaminas, que estão na nossa corrente sanguínea. Elas jogam a pressão arterial lá para cima. É uma espécie de reação do corpo para enfrentar o trauma. Se o corpo não reagir com esta carga de adrenalina, a pressão pode cair bruscamente e levar à falência dos órgãos ou até mesmo à morte. Fiquei consciente o tempo todo. Naquela hora ele simplesmente, né, respondia, mas não estava no estado natural dele de consciência. Para manter Myron acordado, o Bruce resolveu fazer perguntas sobre um assunto que o jovem tinha bastante interesse. Eu lembro, na época eu falei assim, você gosta de videogame? Aí ele falou assim, gosto. Eu falei, o que você joga? Aí ele falou assim, eu jogo RPG. Foi com essa conversa que Bruce manteve Myron acordado durante os 20 minutos que levou entre o local do acidente e o hospital. Que minha mãe e meu pai, que estavam acompanhando com a gente, falaram que eu cheguei no hospital muito mais tranquilo que eu estava nascendo no acidente. Hoje o cabo Bruce faz trabalhos internos nos bombeiros. É um dos responsáveis pelo departamento de informática. 11 anos mais jovem, Myron está na linha de frente, de atropelamentos a incêndios ou afogamentos. Ele está sempre pronto para o próximo chamado. O soldado se diz eternamente grato ao cabo que lhe salvou a vida. Ele foi uma das inspirações que eu tive para entrar na corporação, porque o atendimento que ele e os outros membros da guarnição dele forneceram foi muito importante para mim e foi o que me incentivou a entrar aqui, foi um espelho que eu tive. Outra coincidência, Myron trabalha na mesma unidade que Bruce trabalhava quando o socorreu. E assim como seu salvador, o soldado quer crescer dentro da profissão. Você está estudando para virar tenente? Isso. Amanhã pode ser o Bruce batendo continência para você. Pode acontecer. Ficaria muito satisfeito. Mais notícias fica por aqui. Boa noite para você.